E aí, meus amigos, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Christian da Guerreiro Trading, a gente trabalha só com Correct Score e nós temos uma ferramenta chamada Look. Essa ferramenta nós criamos, desenvolvemos ela para gente mesmo, né? Para que a gente tivesse uma pré-análise que para nós é tão importante de uma forma mais rápida. A gente fazia isso muito na mão, procurando, né? Buscando insights em bases de dados. E hoje a gente tem o Look. Já faz um bom tempo que o Look está disponível, né, para nós e para as pessoas da comunidade, para quem quer adquirir. Ficamos um tempo sem muita atualização, tá? Mas agora temos algo prontinho, né, saidinho do forno aqui para apresentar para vocês. O pessoal já está tendo acesso a essas novas funcionalidades, mas eu preciso fazer esse vídeo para explicar um pouquinho como que a gente interpreta isso, tá? Eu não vou ensinar vocês a trabalhar as informações do look, tá? Estratégia, não. É funcionabilidade, tá bom? Para você saber o que é uma coisa e o que é outra coisa, tá? Muito importante, o look está disponível, ele é um software que foi feito para Correct Score, ele tem informações que tu pode usar em outros mercados, em outras estratégias, pode, mas ele é muito mais voltado para o Correct Score. Como eu disse, ele foi feito para nós, tá? Então, é um software que a gente utiliza, né? As listas são desenvolvidas em cima do look, toda a assertividade que a gente tem provê do look, tá? Então, tudo isso é preciso dizer. Ele ainda está com uma cara antiga, né? Ainda não está na parte visual como a gente pretende, mas ele está muito rápido, tá? E isso que importa. Eu estava até falando agora há pouco para o pessoal lá da comunidade, se essa mudança que a gente vai fazer, né, de linguagem para que tenha um visual melhor, uma funcionalidade melhor, mas ele ficar pesado, cara, vai ficar assim. O que a gente quer é rapidez, tá? Cara, vocês vão gostar. Vocês vão gostar porque são muitas funções aqui que a gente colocou, estudou, né? Se debruçou em cima e estudou pra caramba para trazer para você, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Aqui está o look, né? Vocês já conhecem, como eu disse. Visualmente vocês não vão ver muita coisa diferente, mas tem coisa nova aqui, tá? Deixa eu só melhorar a minha câmera aqui. Primeira coisa, eu consigo, diferente, né, do look anterior, da outra versão, buscar jogos de 2 dias à frente. Eu não acho que seja legal a gente fazer isso, tá? Por conta das odds. Então é sempre bom pegar aí de um dia para o outro, mas tu vai poder sempre consultar de um dia para o outro, coisa que não dava, tá? Então, como vocês podem ver, hoje é dia 27, eu estou gravando esse vídeo, né, dia 27 à tarde, e eu consigo já buscar os jogos do dia 29, que é a sexta-feira, né? Como? Não preciso nem dizer, né? Estamos no período de data FIFA e o dia 29 é a primeira sexta-feira, depois de 2 semanas, né, sem jogos oficiais, tá? Então, o que possibilitou de eu fazer esse vídeo, porque nós temos dados, tá, para trazer para você. Então, agora, além das odds do favorito, né, jogando em casa, né, eu tenho aqui o favorito jogando em casa. Primeiro eu vou mostrar isso para vocês, tá? Depois eu vou deixar essa parte aqui dos jogos do dia por último. Vocês vão curtir pra caramba, tá? Favoritos em casa. Eu antes tinha só a odd do favorito, mínima e máxima, né? Agora eu tenho a odd do empate, a odd da zebra, continua o BTTS e o over 2,5, tá? Então aqui você vai colocar o range de odds que você trabalha. Então, por exemplo, eu tenho trabalhado aí um range de odds de 1,40 até 2, a odd do empate, né, de 3,50 a 10, a odd da zebra 4 a 50, over 2,5, né, 1,30 a 2, 1,30 a 2, tá? Então, passei o filtro, eu sei
que no dia, que já diminuiu bastante os jogos, tá? Eu fiz um filtro de match odds. Tá? Então os jogos que tem para trabalhar no dia 29 são esses aqui, tá bom? Vamos usar o exemplo aqui do jogo do Paços de Ferreira mesmo, pode ser, tá? Esse jogo da segunda divisão de Portugal, ou melhor, deixa eu tentar buscar aqui, é que a gente não tem muitos jogos de primeira divisão, né? Tem Championship. Vamos então aqui no Paços de Ferreira, tá? Eu posso fazer a pesquisa individual dele, como fazia antes. Então eu venho olhar aqui para o Lei 0 a 1. Tá? O Lei 0 a 1 que ele está me dizendo que ele é 1.3. Tá? Não vou ficar explicando o que é o 1.3, isso, né, você tem que saber. E ele traz agora a quantidade de jogos analisados. Então, como o Paços de Ferreira vem de outra divisão, ele está analisando 13 jogos em casa. Tá? Ele sempre está analisando essa condição, em casa e fora. Então, baseado nessa condição, no 0 a 1, ele está dizendo o seguinte: a odd média do 0 a 1 do Paços de Ferreira é 13. Tá? Seria 13, por essa condição, pela quantidade de vezes que aconteceu e tudo mais. A odd média da liga é 10. E a odd que está na Betfair, tá, é 26. Isso é uma outra coisa que mudou, porque a gente trazia a odd, mas ela não atualizava. Era uma odd que da abertura do mercado, mas a gente sabe que isso sempre altera, né? A coisa que mais altera são as odds, né? Então, agora ele faz uma atualização mais seguida, se eu não me engano é de 30 em 30 minutos, para a gente ter sempre essa odd mais quentinha, tá? Então, podemos ver que a odd está a 26 e se tu clicar aqui ele vai te levar direto, tá, para o site do jogo, tá? Então pode abrir na Betfair, Bolsa ou Footbet, tá bom? Então ele te dá a odd média, tá? Então eu vejo nesse primeiro momento que essa odd 26 não é uma odd de valor, né? Sendo que ela deveria estar a 13, certo? Então tudo isso vai nos ajudando a pré-análise. Pense no seguinte: todas as informações que aqui tem não é para a gente descartar algum jogo, claro, tem ali um certo filtro que é mínimo, né? Mas são informações que a gente vai juntando e vai formando a nossa pré-análise, tá bom? Outra situação que foi colocada foi o placar HT daquele jogo, né? Por exemplo, ele me mostra aqui que nas últimas 2 temporadas, ou seja, nos últimos 13 jogos, o Paços de Ferreira perdeu uma vez para o Mafra de 0 a 1. E esse jogo já estava 0 a 1 no HT. Então ele me mostra o placar HT. Tá bom? Isso também foi bem importante, né? Eu posso pesquisar todos os placares que eu quiser aqui: 0 a 2, 0 a 3, 1 a 2, né? 1 a 3. Ele vai fazendo a pesquisa em todos os placares e vai me dando, né, essa precificação aqui, tá bom? Então, mais ou menos isso é que ele faz nesse momento. Aqui é o que o pessoal está mais pedindo, né? Índice de eficiência e o coeficiente de eficiência, tá? Isso, pessoal, não é custo do gol. Não é. Foi baseado, tá? A gente fez algo baseado na mesma ideia, tá? O custo do gol foi criado pelo Adriano lá da Full Trader, tá? É mérito dele. Ele que gerou, né, o custo do gol, que é importante, eu utilizo, né? Mas nós, né, estudamos e chegamos num cálculo onde nos traz o índice de eficiência, tá? Então, quanto maior for esse número, mais eficiente essa equipe é, baseada nos últimos 5 jogos. E também tem a variação, coeficiente de variação, que vai nos dizer o seguinte: esse time, ele, né, se estiver abaixo de 1, tá, é um time que se mantém nivelado, não é um time que ganha de 3 a 0 numa partida, na outra ganha de 1 a 0, na outra leva 4 gols, na outra leva nenhum gol, né? Então ela é uma equipe estável, tá? Tem um índice de 3.26, a base aqui média é 3, tá? Então acima de 3 tá legal, abaixo de 3 um pouco pior. E o coeficiente de variação
sempre abaixo de 1. Tá? Quanto menor, melhor. Certo? Mas aqui eu gosto de fazer comparação entre os dois e não um número específico. Né? Então, por exemplo, eu vejo que no índice de eficiência o Paço de Ferreira tem 3,26 com variação de 81 e o Oliveirense tem 4,34, melhor do que o do Paço de Ferreira e um coeficiente de variação 0,91. Então ele varia um pouco mais. Tá? E depois eu venho para o coeficiente de eficiência. Esse é um outro cálculo, tá? Que já pega este cálculo aqui e já faz mais um aprimoramento, tá? Onde a base média é de 1. Tá? Então, se tiver acima de 1, fantástico. Se tiver abaixo de 1, até 0,50, ok. Mas abaixo de 0,50 já é preocupante. Tá? E a variação é a mesma coisa, sempre abaixo de 1. Então, por exemplo, Paço de Ferreira tem um coeficiente de eficiência de 0,93 e o Oliveirense de 0,61. Então nós temos uma equipe mais eficiente de forma geral. E varia menos, 0,53 para 0,75. Tá? Então ele nos traz essas informações e isso é um cálculo que a gente utiliza para fazer as nossas pré-análises. Tá? Então isso também vai ajudar a partir de agora. Aqui também ele busca não só as últimas 2 temporadas, como aqui está buscando, mas ele traz de placar por placar desde 2019. Tá? Então a base aumenta. E ele nos diz, olha, 1-3, que é o que eu estou pesquisando agora, não aconteceu desde 2019 com o Paço de Ferreira jogando em casa. O Oliveirense jogando fora de casa já ganhou de 3-1. 3,33%, é baixo, mas já ganhou. E no confronto entre os dois nunca existiu, desde 2019. Tá? Então, ele nos traz essa porcentagem que também acaba sendo importante. Já nos traz também os placares singulares. Tá? Eu vou ter aqui a aba singularidades, né, que continua, e vai nos trazer os placares singulares, que eu posso pesquisar placar por placar, mas aqui dentro do jogo que eu estou pesquisando, ele já diz, olha, para esse jogo 3-3 é singular. Tá? Se você não sabe o que é placar singular, também não vou explicar, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Tá? Mas é muito importante essa informação. Aqui também traz as odds atuais do Correct Score. Tá? Às vezes vai ter aqui essa odd a 1000, tá? Porque ele está buscando ali na hora, às vezes ele dá um gapzinho, a gente está ajustando isso. Tá? Mas ele vai trazer as odds atuais do Correct Score. Tá? E o que é esse ponta 2, ponta 3 ou Poseidon? Tá? Isso é mais um filtro que a gente tem, que se tiver escrito aqui Poseidon, significa que ele tem 3 pontas, né, da lança do Poseidon, né, que tem 3 pontas, as 3 estão batendo, as 3 estão fechando. Isso nos dá uma segurança maior ainda. Tá? Neste caso, desse jogo, só tem a ponta 2 e ponta 3, ainda falta uma ponta. Então é um jogo que tem uma assertividade muito grande, assim, uma pré-análise muito boa, mas não é Poseidon. Tá? Então isso é uma outra coisa que nós criamos, explicamos mais o Poseidon dentro da comunidade e tudo mais, mas nós temos isso também agora à disposição. Mostra os últimos 10 jogos do favorito em casa e zebra fora, também com os placares de HT. Né? Então a gente vê que o Paço de Ferreira é uma equipe que concede muitos gols no HT e o Oliveirense faz poucos gols no HT. Né? Nos últimos 10 jogos só fez um gol. Então é um time que marca muito pouco no HT. Tá? Não houve confronto direto entre os dois na temporada passada. Aproveitamento dos times é o mesmo aproveitamento que tínhamos antes, tá? Só que agora ele traz a temporada atual, que é essa que nós estamos buscando, né? De 12, 13 jogos. E ele também, um pouco mais abaixo aqui, ele traz a temporada atual e a anterior. Então ele traz mais jogos. Tá? Mas por que ele está só 12 aqui no Paço de Ferreira? Porque o Paço de Ferreira desceu de divisão, ou desceu de divisão, né? Ele era da Primeira Liga de Portugal, desceu para a Segunda Divisão. E aí ele está buscando toda a parte da Segunda Divisão. A gente não pode comparar, pegar um time que jogava a Primeira e está jogando agora a Segunda. Tá? Então ele analisa mais próximo, tá? Se o Paço de Ferreira subir para a próxima temporada, ele vai começar do zero de novo e vai analisar dali em diante, tá? Para manter sempre o padrão
e a assertividade. Porém, do outro lado, o Oliveirense ele está puxando 29 jogos, porque é um time que já se mantém na segunda divisão mais tempo. Tá? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, uma porcentagem de 23 vitórias fora de casa em 13 jogos. Mas em 29 jogos. Em 29 jogos, 28. Ou seja, é uma média. Né? Tô com mais do que o dobro dos jogos analisados e a porcentagem é muito parecida. Né? Então é um time que vence muito pouco jogando fora de casa. Tá? Isso é o favorito home, o favorito away é a mesma coisa, mas aí ele busca o favorito jogando fora de casa. O lei goleada também permanece o mesmo, só que agora ele traz a odd, né, traz algumas outras situações aqui, que é o lei goleada Panther, né, ele faz toda uma conexão ali e confronto de dados para nos trazer o lei goleada Panther. Aqui eu tenho o menu singularidades, como eu falei, já existia, né? Aí eu pesquiso placar por placar, porque eu quero ver todos os 0 a 1 que tem no dia 29 para trabalhar. Né? Ele vai me trazer aqui, eu posso ir direto lá pro bolso, pro radar, né? Ele traz o horário do jogo, tá bom? Mas lá dentro da partida ele também vai me trazer se aquele jogo tem ou não placar singular. Tá? Odd 1000 é a mesma coisa, diferença de singular para odd 1000 você tem que saber também, tá explicado na comunidade, tá? Tem bastante vídeo falando sobre isso. Aqui tem a base de dados, caso tu queira fazer uma análise, um filtro, alguma coisa, utilizando a nossa base de dados, então a gente deixa aqui disponível. E aqui eu entro numa das coisas mais legais que a gente criou, que é o backtest. Tá? Hoje em dia a gente vê um monte de backtest por aí, né? Vários formatos, e a gente conseguiu fazer um backtesting desde 2021, certo? Então, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso selecionar por temporadas, que eu quero, por ligas e por equipes, tá? E vou desenvolver o meu método, né? Por exemplo, o lei 0 a 1, tá? Eu vou colocar aqui o filtro de odds, né? Eu coloquei lá 1,50 a 2, 3,50 a 10, 4 a 50, 1,20, 1,30 aqui, né? Mais ou menos, né? Só para vocês entenderem. A 2 e 1,30 a 2, tá? O que ele vai me trazer aqui? Pô, trouxe um profit, porque a primeira liga que tem é a Argentina, tá? Então o que eu faço? Eu apago a liga argentina, escolho as que eu quero, ou posso pegar todas as ligas. O exemplo que eu estou trazendo aqui é pegando tudo, geral, tá? O que ele vai me dizer? Pro método 0 a 1, nesse filtro de odds aqui, ele está pegando todos os jogos que casou nesse filtro de odds. Notem que para fazer isso aqui, qualquer dado muda. Olha só, se eu botar 1,30 e 1,40, ele já muda o gráfico. Tá? Então, qualquer dado que tu colocar aqui, ele vai alterar. Isso é o backtest, ele vai pegar todos os eventos que aconteceram desde 2021. E o que ele te traz aqui? Ó? Em cima disso que eu calculei, ele me trouxe que essa estratégia ela é positiva. Tem um profit de 42,23 stakes em 9.536 jogos. Isso aqui é fato, pessoal. Isso aqui é fato. São partidas que não terminaram 0 a 1, né? Não terminaram 0 a 1 e eu tive um profit de 42 stakes em 9.536 jogos. Um ROI de 0,44, tá? É que ele pega pela odd média. Ele ainda nos traz aqui os melhores times para trabalhar o 0 a 1, né? Nesse range de odds, tá? Se eu mudar aqui, como eu falei, ó, se eu colocar aqui 4 e aqui 4,50, ele já vai mudar. Tá? Ele vai pensar aqui. Ó, ele já tem uma curva para baixo, depois ele sobe, já mudou, já são 14 stakes em 3.825 jogos. Os melhores times já são esses, tá? Então, tudo muda. Qualquer oddzinho, qualquer númerozinho muda, porque isso aqui é um estudo direitinho das odds. Mas ele traz os melhores times para a estratégia. No caso aqui, do que eu fiz foi o New England, Young Boys e Kawasaki. Piores times, Lomel, Waringen e Flamengo. Tá? São os piores times a trabalhar a lei 0 a 1.
tá? E aqui que é legal, tá? Além do que eu vou mostrar agora, ele te dá no dia, por exemplo, para o dia 29, eu quero saber se dentro desse filtro que eu criei tem jogos para mim operar. No caso, não tem, tá? Que eu criei um filtro aleatório aqui. Mas o que é mais legal? Depois que eu validei isso, que eu cheguei nos números bem certinho, eu tenho a minha estratégia, eu posso baixar esse filtro. Eu faço um download do filtro e eu vou para os jogos do dia. Jogos do dia é a primeira aba que vai abrir no Look, tá? É a capa do Look. E aqui tem uma novidade, tá? Eu posso ir até o dia 29, como eu falei, né? Ele vai me trazer os jogos do dia, todos, independente de ROD, do que seja, ele vai trazer todos os jogos que tem no dia. E aqui, inclusive, tu pode baixar esses jogos em PDF, Excel e imprimir se tu quiser, tá? Tem alguns filtros que a gente criou. Esses filtros são baseados nos nossos filtros. Tá? Então nós temos ali um time com um range de odd daqui até aqui, que tem um coeficiente de variação daqui até aqui, um índice de eficiência daqui até aqui, faz tantos gols, leva tantos gols, enfim, nós fizemos toda uma linha para ele nos trazer algumas estratégias prontas. Tá? Vamos colocar mais, mas por enquanto tem essas para a gente testar. Né? Como voltar agora os jogos, né, as ligas, eu preciso ver qual é a assertividade disso. Né? Então vai com calma nesse início. Não meta tua banca aqui, porque não é assim. Tá? Mas o que ele está dizendo? Para o dia 29, os jogos dentro do filtro da GetUpTrade, nós temos o Lei 00HT nestes jogos. Nós temos o Lei 0A1 para estes jogos. O Lei 0A2 para este jogo. E o Lei Goleada away, né? Lei Goleada fora, né? Seria o zebra, tanto em casa quanto fora, mas é away, né? Nestes jogos todos aqui, tá? Falo de novo, esse filtro ainda não está 100% validado, tá? Então nós lançamos ele agora, vamos arredondar bem esses filtros aqui para ter uma assertividade monstra e depois a gente coloca outras estratégias, tá? E aí lembra daquele arquivo do meu backtest, da minha estratégia validada no backtest do Look, né? Eu tenho ela pronta, eu já baixei ela. Então eu quero saber, todo dia que eu entrar aqui no Look, eu vou ter os filtros da GetUpTrade, eu vou ter todos os jogos, vou ter os filtros da GetUpTrade para essa estratégia e eu posso ver o meu filtro, a minha estratégia. Eu clico aqui, busco, né? Foi esse aqui que a gente colocou, né? Vou buscar, ele vai fazer uma varredura e vai dizer o seguinte, ó. Para hoje não tem entradas baseado naquele filtro, baseado no teu método, tá? Mas se ele trouxesse aqui um jogo, tu ia saber, pô, eu tenho meu método validado, o meu up ali que tá validado, né? Tantas stakes em tantos mil jogos, e eu tenho esses jogos aqui para fazer hoje. Eu vou ficar de olho nesse aqui, tá? Aí esse filtro está sempre salvo e todo dia tu só vem aqui e carrega ele. Pô, dia 30, carrega o filtro. Ele vai fazer a busca e vai te trazer todos os dias, certo? Foda demais, muito legal, muito prático, muito rápido. Vocês viram que é muito rápido, tá? A dinâmica dele aqui, não tem nada que tranca, tá? Então, ainda, como eu disse, tem algumas coisas que a gente está validando, vai utilizar esse final de semana para testar, mas ele já está disponível para todo mundo, tá? Para quem já tinha o Look, para quem quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu vou deixar o link para ti adquirir o Look. Só tende a melhorar, mas ele tá redondinho e eu estou muito ansioso para sexta-feira, para já criar a lista, para já ver como ele está rodando de fato. Essas são as novas funções do Look, tá? Esse vídeo acabou ficando longo, mais uma vez, né? 27 minutos. Mas eu acho que era importante a gente colocar todas essas situações para vocês, tá bom? É isso, esse vídeo vai estar disponível para você que adquiriu o Look, para você que não adquiriu, mas que quer conhecer também. E vai estar aqui geral, tá bom? Valeu, tamo junto, abraço. Vamos lá que tá só começando essa maratona aí.